Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário aqui do canal, e vamos continuar a nossa jornada de análise de questões de primeira fase do Exame de Ordem Unificada da OAB, organizado pela Banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Uma prova que eu peguei aqui, a prova de 2021, do início de 2021, 32º Exame de Ordem da OAB, e peguei as 5 questões de tributário que caiu nessa primeira fase. Pessoal, como eu venho falando sempre em todos os vídeos que a gente está fazendo de prática, nesses vídeos aí de exercícios, que a gente está analisando as questões que caem na OAB, em primeira fase de Direito Tributário, eu vou sempre insistir com vocês, façam questões. É claro que o canal aqui visa ajudar vocês, mas é importante que em casa vocês revejam essas questões aqui que estou passando no canal, façam simulados, peguem as últimas provas que tem disponível no site, vocês colocarem lá no Google OAB FGV, lá tem todas as provas com seus respectivos gabaritos de primeira e segunda fase. Lá vocês vão poder ter acesso às questões e aos gabaritos. Façam os simulados em casa, vejam se vocês conseguem acertar as questões, ver quanto tempo vocês demoram para responder cada questão. E outra coisa, pessoal, que eu vou sempre falar, façam simulados. Pessoal que está fazendo algum cursinho para a OAB, faça simulado de primeira fase, ou faça você mesmo de graça em casa. E isso vai ajudar e muito a preparação de vocês para a primeira fase da OAB, que são questões de testes, de A a D. Então, tem 4 alternativas, A, B, C e D, para cada questão, e você tem que responder das diversas matérias, dentre elas 5 questões de direito tributário, e nós vamos continuar analisando. Nós já vimos vários exames de ordem, desde o mais recente, que é o 38º, por enquanto, estou falando agora de 2023, e vai ter o último agora, o 39º, no final desse ano de 2023. Então, o pessoal que está se preparando, deem uma olhada nos exames, deem uma verificada, o que caiu, o que foi cobrado, o que perguntaram na prova, qual é o gabarito. Mas o objetivo desses vídeos é justamente pegar essas questões e facilitar e trazer para vocês todas elas focados na nossa disciplina de Direito Tributário. Mas vou sempre recomendar, pessoal, façam questões, porque assim vocês vão exercitar o seu exercício, o seu conhecimento na matéria. Vejam a legislação, estudem as aulas, aqui tem as aulas que vocês precisam de diversas matérias, e também façam questões, porque isso vai ajudar vocês a compreender melhor a dinâmica que a banca FGV cobra nas diversas matérias, dentre elas o direito tributário. Tudo bem? Vamos analisar então mais uma vez analisar pela primeira vez aqui, porque cada vídeo tem um exame diferente que a gente está analisando, e hoje nós vamos analisar pela primeira vez aqui o 32º Exame de Ordem Unificada da OAB, a Banca FGV, que foi organizado no início do ano de 2021. Eu peguei a prova tipo 1, prova de cor branca, lembrando que existem as outras cores, azul, verde e amarelo. Para quem quiser observar, estão todas lá no site. Eu peguei da prova tipo 1, que é a prova de cor branca, que é a primeira que aparece. Tudo bem? Peguei as 5 questões de direito tributário, que caiu nesse 32º exame, e vamos analisar cada uma delas. Vamos ver o que a banca está perguntando, o que ela perguntou neste exame. Questão de número 22. Geralmente, pessoal, as questões da prova de cor branca, elas têm as questões de tributário no meio, mais ou menos, da prova. São 40 questões, e no meio nós temos 5 questões de tributário, geralmente da 22 a 26, como nessa prova aqui. Então, a primeira questão de tributário da prova começa com a questão de número 22. Vamos analisar aqui o enunciado e ver qual a alternativa correta. Vamos lá. A sociedade empresária Quitutes da Vó Limitada, teve sua falência decretada, tendo dívida de obrigação tributária principal relativas a tributos e multas, dívida de R$300 mil decorrentes de acidentes de trabalho, bem como dívidas civis com garantia real. Diante deste cenário, assinale a alternativa correta. O crédito tributário de obrigação principal tem preferência sobre as dívidas civis com garantia real? A dívida decorrente de acidente de trabalho tem preferência sobre os créditos tributários de obrigação principal. O crédito tributário decorrente de multa tem preferência sobre a dívida de R$300 mil decorrente de acidente de trabalho. O crédito relativo às multas
tem preferência sobre o crédito tributário de obrigação principal. Pessoal, aqui é uma questão que envolve tanto o direito tributário quanto também o processo de falência. Quem também está estudando direito empresarial para a OAB sabe que nós temos o processo de falência e lá nós temos uma lista da sequência de créditos, aqueles que são os mais prioritários e aqueles que são os menos prioritários. Então, quando uma empresa entra em falência, ela tem que cumprir as suas dívidas, cumprir os seus deveres tributários, trabalhistas, civis, criminais e assim por diante. E existe uma ordem de crédito, desde o mais importante até o menos importante. E a lei que estabelece essa ordem. E ele está perguntando justamente isso daqui. O que sobressai? É o crédito tributário? É o crédito trabalhista? São as dívidas, as multas? São as dívidas de garantia real? Segundo a legislação, o que nós podemos dizer assim? O que nós podemos dizer aqui? Qual que é o crédito considerado mais importante em relação ao outro, segundo a lista estabelecida pela lei? Aqui a questão correta, segundo o gabarito oficial, é a questão B de bola. A dívida decorrente de acidente de trabalho tem preferência sobre o crédito tributário de obrigação principal. Na legislação, pessoal, inclusive na legislação, na lei de falências, existe essa previsão de ordem de créditos. Na lei de falências, que é uma lei federal, colocar lá no Google, vai aparecer o link no site do Planalto, a lei de falências, lá tem a lista de créditos que são mais prioritários e os menos prioritários. Sempre começa pelo mais e vai para o menos. É uma ordem decrescente. Começa pelo mais importante, depois vai para o menos importante. E sempre, pessoal, a dívida decorrente de obrigação trabalhista, ela tem uma preferência sobre a obrigação tributária. Sim, a obrigação tributária, ela tem mais preferência, ela tem um status muito alto, porque a obrigação tributária ela envolve um interesse público. A arrecadação de tributo é de interesse público. Então, por isso que o crédito tributário é um dos mais prioritários na relação de falência. Mas acima dele está as questões de acidente de trabalho. Então, as dívidas que o contribuinte possui com a Justiça do Trabalho, decorrentes de acidente de trabalho, então as dívidas que ele possui, que ele precisa pagar perante a Justiça do Trabalho para cumprir a sua obrigação trabalhista, pagar este valor decorrente do acidente de trabalho, os créditos trabalhistas dessa natureza, segundo a legislação, a lei de falências, ele está acima da obrigação principal tributária, a obrigação de pagar o tributo. Portanto, na sequência correta, a alternativa B de bola é a obrigação correta. Tudo bem? Pessoal, olha só como a alternativa A, por exemplo, está errada, né? Ela poderia parecer estar certa porque os títulos tributários, os créditos tributários, eles em tese teriam mais preferência do que os créditos do âmbito civil, do âmbito privado. Só que aqui ele colocou assim, ó, dívidas civis com garantia real. Quando ele coloca garantia real, é uma exceção prevista em lei. Essas dívidas, elas têm, mesmo que sejam civis, por terem garantia real, elas têm mais obrigação, elas têm mais prioridade do que o crédito tributário de obrigação principal. Tá vendo aqui a pegadinha? Por isso que a questão A, ela está errada, tá? E isso está lá na lei de falências, pessoal. Dá uma olhadinha lá, como a gente já viu, se quiserem a gente pode retomar novamente esse assunto. Lá na lei de falências existe essa ordem. Então, por isso que a alternativa B está correta. E nas outras questões, por exemplo, a questão C, o crédito tributário decorrente de multas tem preferência decorrente ao acidente de trabalho? Não. Nenhum crédito tributário tem preferência sobre créditos trabalhistas que se referem a acidente de trabalho. E quem estabelece isso? A legislação. Por isso que é importante que vocês vejam a lei, porque lá está a lista taxativa, desde o mais importante até o menos importante. E nesse caso a multa, mesmo que decorrente de obrigações tributárias, ela não sobressai sobre as dívidas de acidente de trabalho. E a D também está errado, porque ela diz o seguinte, o crédito relativo às multas tem preferência sobre o crédito tributário de obrigação principal? Não, a obrigação principal ela sobressai sobre a multa. A multa não é um tributo, lembra disso? A multa é uma penalidade pecuniária. A multa ela é um complemento, mas o mais importante é cobrar o tributo em si.
Sobre as ordens que nós temos na legislação, as multas, elas não estão acima dos créditos, porque se eu estou obrigando o contribuinte a pagar uma multa, é uma multa sobre um fato anterior. No caso, a multa por não cumprir um crédito tributário. Então, o crédito tributário vem antes, ele é mais importante. Cumprir a obrigação do crédito tributário é o mais importante para depois cumprir com as multas e outras penalidades pecuniárias. Lembrando que tributo não é uma penalidade pecuniária diferente da multa. Por isso que a questão D está errada. E o que resta, então, é a questão B de bola, novamente repetindo. A dívida decorrente de acidente de trabalho tem preferência sobre o crédito tributário de obrigação principal. Tudo bem? Essa é a questão correta segundo o gabarito oficial da FGV. Questão 23, vamos lá. Maria Silva, que durante sua vida foi domiciliada no Distrito Federal, faleceu deixando um apartamento no Rio de Janeiro e um automóvel que, embora registrado no Detran do Amazonas, atualmente está em uso por um dos seus herdeiros no Ceará. Já disse vários aqui entes federativos justamente para confundir vocês. Rio de Janeiro, Distrito Federal, Amazonas, Ceará. Olha só. O inventário está em curso no Distrito Federal. Isso é importante dizer. Independente de onde esteja o apartamento, o automóvel, nós temos uma informação importante aqui. O inventário está em curso no Distrito Federal, que é onde, segundo a questão aqui, a Maria Silva faleceu. Muito bem. Quanto ao imposto de transmissão, causa mortes e doação, nós já estudamos sobre eles aqui no canal, o ITCMD. Lembra a competência do ITCMD? O ITCMD é de competência estadual. De competência municipal é o ITBI. Lembrando que o ITCMD não se confunde com o ITBI, porque o ITBI é sobre transmissão de bens imóveis intervivos. O ITCMD é causa, mortes e doação, por exemplo, da herança. Então, o que acontece? Sobre o ITCMD, devido e referente a esse inventário deixado no Distrito Federal, assinale a alternativa correta. O ITCMD referente ao apartamento compete ao Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado. O ITCMD referente ao automóvel compete ao Ceará, local onde o bem está sendo usado. O ITCMD referente ao automóvel compete ao Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado. E questão D, o ITCMD referente ao automóvel compete ao Amazonas, local onde o bem está registrado. Então, ele está perguntando sobre o inventário referente ao bem do automóvel. Está perguntando do automóvel. Qual que é a competência? É do Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro não perguntou. É do Distrito Federal? É do Ceará ou é do Amazonas? Qual que é a questão correta aqui, pessoal? A questão correta, segundo o gabarito oficial, é a questão C. O ITCMD, referente ao automóvel, compete ao Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado. Lembra que eu falei para vocês? Pessoal, cuidado com essas informações cheias que eles dizem aqui. Eles falam tudo isso só para confundir vocês. Eu falei para vocês aqui, olha o que ele diz. O inventário está em curso no Distrito Federal. Segundo a lei de TCMD, pessoal, o que vale é o local onde o inventário está tramitando. Se o inventário está no Distrito Federal, conforme a questão, o ITCMD a ser cobrado é o imposto do Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal ele acumula competências ora dos estados, ora dos municípios. Então, o ITCMD, que é um imposto estadual, ele também pode ser cobrado pelo Distrito Federal. Ok, mas o inventário ele está no Ceará? Ele está no Amazonas? Ah, mas o carro está sendo utilizado, está sendo usado, né, no Ceará. Ah, mas deveria ser no Amazonas porque ele foi registrado lá, no Detran. Ok, mas isso não importa. Qual que é o fato gerador do ITCMD? O fato gerador é ocorrendo a causa mortes, ocorrendo o falecimento de uma pessoa, esse inventário onde ela deixa os bens para uma outra pessoa, para os seus herdeiros, ele vai tramitar em algum lugar. O local onde tramitar este ITCMD é o local onde vai valer a incidência do ITCMD. Inclusive, a Maria Silva, que é o nosso decujus, a pessoa que morreu
segunda questão, ela estava domiciliada no Distrito Federal e o inventário estava tramitando no Distrito Federal. Ela não levou para outro estado. Ela deixou no Distrito Federal. Ela morava no Distrito Federal, faleceu provavelmente no Distrito Federal e deixou o inventário lá. Ok. Este inventário vai tramitar no Distrito Federal. E se ele tramita no Distrito Federal, é neste local que vai incidir o ITCMD. É o critério espacial. Qual que é o critério espacial? Lembra da regra matriz de incidência tributária, a RMIT? Qual que é o critério espacial? Onde incide o ITCMD? O local onde foi feito o inventário. Se o inventário foi feito no Distrito Federal, que por sua vez é o local onde era domiciliada a Maria Silva, ok, competência é do Distrito Federal. Agora, se o inventário ela tivesse designado para o Amazonas ou para o Ceará, aí a resposta seria outra. Então, aqui o que vale, pessoal, não é aonde o carro foi registrado ou aonde o carro está sendo usado. O que importa para a incidência de ITCMD, que a questão está perguntando sobre isso. Aqui não está perguntando de IPVA, aqui não está perguntando de nenhum outro imposto, aqui está perguntando de ITCMD. Então, o que vale aqui, pessoal, não é onde o carro se encontra, não é onde ele foi registrado. O que vale aqui, nesse caso, é onde o inventário está sendo analisado, né? Onde ele está em curso. E nesse caso a questão já disse, lembra que eu falei? Olha o que ele disse aqui embaixo, o inventário está em curso no Distrito Federal. Esse é o critério espacial para a incidência de ITCMD. Então a competência do Distrito Federal, questão correta, é a C. O ITCMD, o Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doação, referente ao automóvel, compete ao Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado. Tudo bem? Questão correta, questão C de casa. Aí, perguntando mais uma vez, pessoal, a regra matriz de um imposto. Pessoal que está acompanhando aqui no canal e está vendo comigo a análise de questões dos últimos exames da OAB, sempre tem uma questão sobre espécie tributária. E eles perguntam alguma coisa sobre a regra matriz de incidência desses impostos. Quem está me acompanhando no canal aqui sabe que eu já fiz uma aula, inclusive, de ITCMD, a regra matriz de incidência do ITCMD. Então, pessoal, fique atento aí para que vocês não percam nada. Vamos lá. Então, questão correta aqui, C de casa. Questão 24. Mais uma questão sobre um tipo de imposto aqui. Vamos lá. Rodrigo, em janeiro de 2018, objetivando melhorar o seu inglês, mudou-se para a Austrália para realizar um intercâmbio de 5 meses, sem, contudo, prestar qualquer tipo de informação à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Durante o seu intercâmbio, precisando aumentar sua renda, Rodrigo prestou alguns serviços no exterior, recebendo por mês o equivalente a R$20 mil, totalizando R$100 mil ao longo dos 5 meses. Ok. Tais valores foram tributados na Austrália. Tudo bem. Em abril do ano seguinte, Rodrigo questiona você sobre se deve declarar tais rendimentos à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Pergunta se ele deve declarar. Então, aqui está perguntando sobre obrigação acessória. Declarar informações ao fisco. Para fins de apuração do imposto sobre a renda de pessoa física, o famoso IRPF. Sobre a hipótese formulada e considerando que o Brasil não possui convenção internacional com a Austrália para evitar a bitributação, assinale a alternativa correta. Questão A. Como os rendimentos foram obtidos no exterior, o fisco federal não possui competência para cobrá-los. Sendo assim, Rodrigo não deve declará-los? Ele não deve declarar? Como os rendimentos... Questão B. Como os rendimentos foram tributados no exterior, Rodrigo não deve declará-los sob pena de bitributação? Será que é isso? Questão C. Rodrigo não está obrigado a declarar e recolher IRPF, uma vez que os rendimentos obtidos no exterior estão alcançados por imunidade? Aqui está falando de uma hipótese de imunidade tributária, pessoal? Questão D. Os rendimentos de Rodrigo deverão ser declarados e tributados, uma vez que, tratando-se de residente fiscal no Brasil, a tributação do imposto sobre a renda independe da origem dos rendimentos. Gente, a gente já estudou sobre isso, hein? Mais uma questão sobre regra matriz de incidência tributária de imposto. Agora, sobre imposto de renda. Nós já vimos. Não importa se a renda vem do exterior ou se ela vem aqui do Brasil. Se a pessoa tem residência fixa aqui no Brasil, qual que é a competência? A competência é do Brasil.
Então, com a questão correta aqui da questão número 24, segundo o gabarito oficial, é a questão D de dado. Os rendimentos de Rodrigo deverão ser declarados, obrigação acessória, declarar informações ao fisco e tributados. Uma vez que, tratando-se de residente fiscal no Brasil, como disse a questão, a tributação do imposto sobre a renda independe da origem dos rendimentos. Não importa se o Rodrigo ganhou dinheiro lá na Austrália e se esse dinheiro foi tributado na Austrália e se esse dinheiro é de origem australiana. Ele tem residência no Brasil. E quando ele vier para cá, ele vai ter que declarar essa informação ao fisco e não apenas vai ter que pagar o tributo sobre o valor que ele ganhou lá no exterior. Tudo bem? E lembrando também, como a questão disse, a Austrália e o Brasil não possuem tratados para evitar a bitributação. Nesse caso, ele deixou claro aqui. Então, nesse caso, o que resta é a questão D. Por que as outras questões estão erradas? A questão A ela diz o seguinte: como os rendimentos foram obtidos no exterior, o fisco não possui competência para cobrá-los? Claro que não. Se eu sou brasileiro e trabalho no exterior, ou mesmo por uma maneira temporária, por exemplo, trabalho numa multinacional. Aqui, vamos imaginar, eu trabalho numa multinacional australiana, mas eu vou lá na Austrália, temporariamente, faço um trabalho lá e volto. O dinheiro que eu ganhei lá vai ser tributado lá e aqui. Vai ser tributado aqui, independente se o dinheiro veio de lá de fora. Né? Então, houve rendimento, isso que importa para o fisco federal. Não importa se ele veio do Brasil ou do exterior. Então, a questão A está errada. Questão B. Como os rendimentos foram tributados no exterior, Rodrigo não deve declará-los sob pena de bitributação? A questão diz que ele já tem um tratado internacional, não tem tratado internacional para evitar a bitributação. O Brasil e a Austrália não tem. Se tivesse, como por exemplo o Brasil tem, se não me engano, com a Argentina ou com Portugal, aí ok. Mas não é o caso aqui. Está falando de um país como a Austrália. O Brasil não tem esse tipo de tratado com a Austrália. A questão deixa claro isso. Então não tem como evitar a bitributação. Vai pagar lá na Austrália, segundo a lei deles, que não nos interessa aqui, e vai pagar aqui no Brasil. Nos interessa a legislação brasileira. Não vai perguntar a legislação estrangeira aqui para a gente. O que interessa é a legislação brasileira, que ela diz bem claro, segundo a Constituição e o Código Tributário Nacional, é que Rodrigo vai ter que declarar e vai ter que pagar também. Rodrigo não está obrigado a declarar e recolher imposto, uma vez que os rendimentos obtidos no exterior estão alcançados por imunidade. Por que por imunidade? Por que o Rodrigo seria imune? O Rodrigo é uma pessoa religiosa? É uma autoridade religiosa? Não. Então, o Rodrigo, nesse caso, não é usufruído, não é contemplado pela imunidade. O Rodrigo que nós estamos falando aqui, ele, por exemplo, ele tem que declarar a informação ao fisco federal, porque mesmo havendo imunidade, pessoal, lembra disso, nós já comentamos isso inúmeras vezes sobre imunidade tributária. Um ente ser imune não o imuniza de ter que declarar a informação. Os entes imunes, como, por exemplo, as autoridades religiosas, partidos políticos, ONGs, eles não ficam isentos, vamos dizer assim, não ficam imunes de ter que declarar informações ao fisco. A imunidade só abrange a obrigação principal, que é de não pagar o tributo, mas não abrange a obrigação acessória. Então, dizer que Rodrigo não está obrigado a declarar só porque ele é imune, mesmo que isso seja verdade, ele pode deixar de recolher o imposto. Ele pode não pagar o imposto, mas ele vai ter que declarar, mesmo que ele fosse imune. Então, a questão já começou errada. Declaração tem que haver, mesmo que ele fosse imune. E outra, aqui não tem nenhum critério de imunidade. Rodrigo não é nenhuma autoridade religiosa, o Rodrigo não é uma ONG, o Rodrigo não é um partido político, nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando das hipóteses de imunidade aqui. Então a questão C está completamente errada. E a questão D é o que nos resta e é o gabarito correto. Os rendimentos de Rodrigo deverão ser declarados, obrigação acessória, e tributados, pagar. Uma vez que, tratando-se de residente fiscal no Brasil, a tributação do imposto sobre a renda independe da origem dos rendimentos. Não importa se o rendimento foi do Brasil ou do exterior. Se ele tem residência fixa no Brasil, é o suficiente para tributar imposto de renda, mesmo que haja bitributação. Tudo bem? Questão correta, D de dado. Essa é a questão segundo o gabarito oficial do 32º exame da OAB. Tudo bem? Questão D de dado. Vamos para a próxima questão. Questão 25.
Já tivemos duas questões aqui, pessoal, sobre espécies tributárias. Então, fiquem atentos que é um tema que sempre cai em primeira fase da OAB. Questão 25. Decretado o estado de calamidade pública financeira, o presidente da República edita medida provisória, instituindo temporariamente imposto extraordinário, lembra do IEG, o Imposto Extraordinário de Guerra, incidente sobre serviços de qualquer natureza, a ser suprimido gradativamente no prazo máximo de 5 anos. Em seu último parágrafo, a medida provisória prevê que entre em vigor e passe a gerar efeitos a partir da sua publicação, a que se dá no dia 20 de dezembro de 2019. Assinar a opção que apresenta o vício da referida medida provisória. Tem uma coisa errada aqui. Por que está errado aqui a medida provisória, tal como editada? E aí as questões dizem o seguinte, questão A diz assim, a lei complementar e não a medida provisória cabe instituir imposto extraordinário? Questão B, a instituição do imposto extraordinário só é permitida na iminência ou no caso de guerra externa? C, a União é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou? E D, a referida medida provisória viola a competência constitucional privativa dos municípios para instituir imposto sobre serviço de qualquer natureza. Nesse caso, pessoal, a questão correta aqui é a questão B de bola. A instituição de imposto extraordinário só é permitida na iminência ou no caso de guerra externa. Lembra que nós estudamos, pessoal, as espécies tributárias e nos impostos federais nós temos um lá previsto na Constituição que só é instituído em guerra externa ou na sua iminência, que é o IEG, Imposto Extraordinário de Guerra. Está lá no artigo 153 da Constituição. O artigo 153 da Constituição fala das espécies de impostos cobrados pela União. E quando envolve imposto extraordinário, somente poderia ser cobrado em caso de guerra. Aqui falou calamidade pública financeira. Aqui não está falando de guerra, nem da sua iminência. Aqui falou calamidade pública financeira. Nesse caso, ele não poderia instituir por meio de imposto extraordinário de guerra esse tipo de cobrança, né? O imposto extraordinário só é permitido na iminência ou no caso de guerra externa. Diferente, por exemplo, do empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, sim, que aí envolve a questão da calamidade pública, a questão do problema interno que existe no país. Então, calamidade pública é mais para empréstimo compulsório. Lembra que eu estudei com vocês a diferença de imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório. Uma coisa não se confunde com a outra. Mesmo que ambos sejam de competência federal, o IEG é uma coisa e o empréstimo compulsório é outra. Aqui não está falando de guerra. O imposto extraordinário de guerra, previsto no artigo 153 da Constituição, é só em caso de guerra ou na sua iminência, não de calamidade pública, nem muito menos financeira. Então, nesse caso, o gabarito correto é a questão B de bola. Tudo bem? É uma questão aqui, pessoal, bem pegadinha, porque ele faz um comparativo entre duas espécies muito parecidas. O IEG, o Imposto Extraordinário de Guerra, se parece muito com o empréstimo compulsório, mas as causas que legitimam sua instituição são diferentes. IEG em caso de guerra ou sua iminência, e o empréstimo compulsório no caso de calamidade pública, que, nesse caso, ele perguntou se caberia o IEG, mas não é o caso, tudo bem? Então, ele não poderia, o vício da medida provisória que foi emitida é justamente esse, que ele não poderia ter emitido sobre imposto extraordinário de guerra, por não haver as circunstâncias que o legitimem. Nós não estamos falando de guerra nem da sua iminência, tudo bem? Então, a questão correta aqui, segundo o gabarito oficial, é a questão B. Pessoal, olha uma questão interessante aqui. Por que a questão D está errada? Ele fala assim, a referida medida provisória viola a competência constitucional privativa dos municípios para instituir imposto sobre serviço de qualquer natureza. Pessoal, em situações extraordinárias, a União pode intervir na competência do município ou dos estados e implantar, por exemplo, o IEG, e esse IEG poderia incidir, inclusive, sobre os outros impostos já vigentes aqui nesse país, diferente do empréstimo compulsório. Agora,
Então, por quê? Por que é permitida essa exceção no caso do imposto extraordinário de guerra? Porque, pessoal, em uma situação de guerra, não tem como a União, no meio de uma guerra, ter que mandar para o Congresso legislar sobre o assunto. Não tem tempo para isso. Existe uma situação muito grave ocorrendo no país que está se defendendo. Então, para impor imposto extraordinário de guerra, ele poderia ser emitido por meio de medida provisória, não precisa de lei complementar, mas poderia violar, sim, a competência dos estados e municípios, porque é uma situação extraordinária. É uma situação de guerra, não é uma situação ordinária. O ordinário, sim, é que se respeite a competência dos entes federados. Os municípios instituem imposto sobre serviço, não é a União. Mas, como estamos falando de guerra, ele poderia instituir um imposto, o IEG, em que vai incidir junto com o imposto sobre o serviço dos municípios. Pode haver essa acumulatividade em caso extraordinário, no caso de guerra. Tudo bem? Então, a questão dela está errada, porque a União poderia fazer isso, de instituir um imposto sobre a competência do município. Mas o que levou essa questão, essa medida provisória estar errada, não é em si se ela pode invadir a competência dos municípios ou não. É a questão que ela foi proposta numa época em que não há questão de guerra nem de sua iminência. Então, o gabarito correto é a questão B de bola. Tudo bem? Última questão aqui, pessoal, uma questão de processo tributário, mais especificamente naquela linha que a gente estudou do lançamento tributário, das fases de execução. Vamos lá. José está sendo executado por dívida tributária municipal não paga. Na CDA, certidão de dívida ativa, que instrui a execução fiscal, consta o nome do devedor e seu domicílio. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora, a origem e natureza do crédito, com menção do decreto municipal em que está fundado e a data em que foi inscrito. Vamos repetir mais uma vez essa questão para ficar bem claro para a gente. José está sendo executado por dívida tributária municipal não paga. Ok, está no processo de execução. Na CDA, nessa certidão de dívida ativa, o que é a CDA, pessoal? É o documento que vai da materialidade, que mostra os dados do contribuinte e como ele vai ser cobrado, quanto que ele deve. Na CDA, que instrui a execução fiscal, que dá origem ao processo de execução fiscal, junto com a ação de execução fiscal proposta pela Procuradoria, consta o nome do devedor e seu domicílio. Tudo bem. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora. A origem e a natureza do crédito, com menção do decreto municipal que está fundado e a data em que foi inscrito. Tudo bem, todas essas informações estão constando nesse título executivo extrajudicial que é a CDA. José oferece embargos à execução. Então, ele está sendo executado e vai propor uma defesa, os embargos à execução fiscal, atacando a CDA, que reputa incorreta. Diante desse cenário, José tem razão, pois cabe à Fazenda Pública o ônus da prova de que a CDA cumpre todos os requisitos obrigatoriamente exigidos por lei. Tem razão, pois a CDA deve mencionar dispositivo de lei em que o crédito tributário foi fundado. C. Não tem razão, pois a CDA goza de presunção iuris et de iure absoluta de certeza e liquidez. Errado, né? Nós temos, a questão C já está bem errada. Essa daqui vai ser desconsiderada. A CDA goza de presunção absoluta de certeza e liquidez. Então, uma CDA nunca pode ser questionada mesmo em via judicial? Errado. Pode haver, sim, vícios na CDA. Muitas vezes até ela pode ser ilegal. Então, não é o caso. Questão C está errada. Questão D. Não tem razão, pois a CDA contém todos os requisitos obrigatoriamente exigidos por lei. Todos os requisitos estão aqui presentes, pessoal? A questão correta, então, além dessas alternativas, a questão correta, segundo o gabarito oficial da OAB, é a questão B de bola. Tem razão, pois a CDA deve mencionar o dispositivo de lei em que o crédito tributário está fundado. Exatamente. Lembra do princípio da legalidade tributária. Não pode haver tributação, nem cobrança de tributo, sem lei anterior que a preveja, que a estabeleça, que a discipline. Então, na CDA deveria estar constando a lei com que se baseia para que haja a cobrança desse tributo. Porque se não há lei, se não há um dispositivo legal, então como é que eu vou cobrar um tributo? Ele, inclusive, diz o seguinte, aqui nesse meio da questão,
ele diz que colocou a origem e a natureza do crédito com menção do decreto municipal em que está fundado. Pera lá, decreto municipal é lei? Não, é um ato do Poder Executivo. Não é com base no decreto municipal que a CDA deveria estar fundada, é com base na lei. E faltou mencionar a lei. E por isso que a CDA acaba errando por omitir essa informação. Então, o José, que propôs esse embargo à execução fiscal, se defendendo da ação de execução fiscal proposta pelo Estado, ele tem razão, pois, no caso, a CDA deve mencionar dispositivo de lei do crédito que o crédito tributário está fundado. Se a CDA não dispor o dispositivo de lei em que o tributo está baseado, ele passará a não ser mais exigível. Se a CDA possui algum vício, a CDA é extinta. E, nesse caso, faltou mencionar o dispositivo de lei, a base legal normativa positivada em que o crédito tributário foi fundado. Por descumprir a legalidade tributária, a questão correta que nos resta aqui é a questão B de bola. Tem razão, pois a CDA deve mencionar dispositivo de lei em que o crédito tributário está fundado. Tudo bem? Então, pessoal, a questão correta aqui é a questão B, também casando com aquilo que a gente já estudou sobre o princípio da legalidade tributária. E a questão A, por que ela estaria errada, por exemplo? É sempre bom a gente ver, pessoal, não só a questão certa, que no caso aqui é a B, mas ver as que estão erradas. A questão A, por exemplo, por que ela está errada? Ele diz que tem razão, pois cabe à Fazenda Pública o ônus de prova de que a CDA cumpre todos os requisitos obrigatoriamente exigidos em lei. Espera lá, é a Fazenda Pública que tem o ônus de provar que a CDA está certa? Não. O ônus de provar que a CDA está errada é o contribuinte devedor que está interessado nisso. Então, na sua defesa, que é o embargo à execução fiscal, ele tem que alegar por que a CDA não tem os requisitos exigidos por lei. Não é o fisco que tem que fazer isso. É, no caso, a parte interessada, no caso do José. Então, por conta disso, a questão A é desconsiderada. E analisando as outras questões, a questão correta é a questão B. Tem razão, pois a CDA deve mencionar dispositivo de lei que o crédito tributário está fundado. O que leva também a fazer com que a D esteja errada. Ela diz que a CDA contém todos os requisitos, faltou mencionar a lei. Portanto, a CDA não tem todos os requisitos. E a C diz que não tem razão, pois a CDA goza de presunção absoluta. Isso daí nós já vimos que tem nada a ver. A CDA ela pode ser questionada, mas ela deve mencionar tudo do que é exigido pela lei, inclusive o próprio dispositivo legal. E por conta dessa omissão, a CDA é ilegal. Então, a defesa de José é legítima, ela tem razão, pois a CDA deve mencionar dispositivo de lei em que o crédito tributário está fundado. Tudo bem? Porque não dá para haver tributação sem lei anterior que a defina. A lei deve acompanhar a tributação. Tudo certo? Questão correta é a questão B de bola. Pessoal, foi bem rápido aqui o apanhado das 5 questões, mas se ficaram dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários. Vou ficar muito feliz em responder, esclarecer as dúvidas de vocês. Se tiverem dúvidas das aulas anteriores, por favor, me passem. Estou à disposição no que for necessário, tudo bem? Pessoal, peço que curtem os vídeos, compartilhem com os colegas, se inscrevam no canal, ativem o sininho, me ajudem a fazer com que esse canal cresça ao maior número possível de pessoas, para que todos tenham a oportunidade de aprender e se preparar para as fases da OAB, em especial a primeira fase, e depois a gente vai estudar em conjunto também para a segunda fase do exame da OAB em Direito Tributário, tudo bem? Muito obrigado a todos, pessoal. Vou só tirar aqui da tela. Se quiserem esses slides, pessoal, eu posso compartilhar com vocês. Só deixar o e-mail de vocês que eu repasso o conteúdo dos slides, tá bom? Obrigado a todos, pessoal, pela atenção. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.